O grito de dor ecoou pela avenida movimentada, cortando o ar como uma faca afiada. Pedro, um menino de apenas 10 anos, caiu de joelhos no asfalto escaldante, suas mãos trêmulas tentando conter o sangue que escorria de um corte em sua testa. Lágrimas misturavam-se ao suor e sangue em seu rosto sujo, enquanto transeuntes apressados passavam, ignorando sua agonia. De repente, uma sombra cobriu seu corpo frágil. Era Carlos, um milionário imponente, CEO de uma multinacional, que parou, chocado com a cena. Seu coração, há muito endurecido pelos negócios, sentiu uma pontada de compaixão. Com mãos hesitantes, sacou sua carteira repleta de notas de alto valor. Mas o que aconteceu em seguida não apenas surpreendeu Carlos, mas também desencadeou uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. O burburinho da rua parecia desvanecer ao redor deles, como se o tempo tivesse congelado naquele momento crucial. Carlos, intrigado e um tanto desconcertado, ajoelhou-se ao lado de Pedro, ignorando o fato de que seu terno italiano de milhares de dólares estava agora em contato com o asfalto sujo. "O que você quer me pedir, garoto?" indagou ele, sua curiosidade superando seu habitual ceticismo. Pedro respirou fundo, estremecendo com a dor do corte em sua testa, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. "Senhor", começou ele, "há uma igreja abandonada no fim desta rua. Minha mãe costumava orar lá todos os dias antes de..." Sua voz falhou por um momento, mas ele se recompôs rapidamente. "Antes de ficar doente. Tudo o que peço é que o Senhor venha comigo até lá. Só por alguns minutos." Carlos sentiu um nó se formar em sua garganta. Algo na sinceridade daquele menino o tocava profundamente, despertando memórias há muito enterradas. "Por que isso é tão importante para você?" perguntou ele, sua voz mais suave do que pretendia. Pedro, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Minha mãe sempre dizia que as orações têm poder, especialmente quando compartilhadas. Ela rezava por mim, por ela, e por estranhos como o Senhor." O milionário sentiu seu coração apertar. A menção de orações o fez lembrar de sua própria mãe, falecida há anos, e das inúmeras vezes que a vira ajoelhada ao lado de sua cama quando criança. Sem perceber, Carlos já estava de pé, estendendo a mão para ajudar Pedro a se levantar. "Vamos lá, garoto. Mostre-me essa igreja." Juntos, o milionário e o menino de rua caminharam pela avenida movimentada, atraindo olhares curiosos dos transeuntes. Pedro mancava levemente, mas se recusava a diminuir o passo, guiando Carlos com uma urgência palpável. À medida que se afastavam do centro comercial, o cenário mudava drasticamente. Prédios luxuosos davam lugar a construções desgastadas, e o asfalto bem cuidado se transformava em ruas esburacadas. Carlos, acostumado ao conforto de seu mundo privilegiado, sentia-se cada vez mais deslocado. Finalmente, viraram uma esquina e se depararam com uma estrutura imponente, embora decadente. A igreja, outrora majestosa, agora estava coberta de pichações e com janelas quebradas. Pedro parou abruptamente, sua pequena mão apertando a de Carlos. "É aqui, Senhor, é aqui que minha mãe encontrava paz." Carlos engoliu em seco, sentindo uma mistura de emoções que não experimentava há anos. A fachada da igreja, mesmo em ruínas, emanava uma aura de sacralidade que o fez estremecer. Pedro, com uma força surpreendente para seu tamanho, puxou o milionário para dentro. O interior estava escuro e empoeirado, raios de luz penetrando pelas janelas quebradas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Bancos de madeira rachados ainda ocupavam as fileiras, testemunhas silenciosas de orações passadas. No altar, uma cruz torta pendia precariamente. Pedro soltou a mão de Carlos e caminhou decidido até o primeiro banco. "Minha mãe sempre se ajoelhava aqui", disse ele, sua voz embargada. "Ela dizia que Deus podia ouvir melhor deste lugar." Carlos, movido por uma força que não compreendia, se aproximou lentamente, seus passos ecoando no silêncio sepulcral da igreja abandonada. O milionário observou, atônito,
enquanto Pedro se ajoelhava no banco empoeirado, fechando os olhos e juntando as mãos em oração. A cena era tão poderosa, tão crua em sua simplicidade, que Carlos sentiu suas pernas fraquejarem. Sem pensar, ele se ajoelhou ao lado do menino, o tecido fino de sua calça rasgando ao entrar em contato com a madeira áspera. Pedro abriu os olhos, surpreso, mas um sorriso iluminou seu rosto machucado. Senhor, sussurrou ele, poderia rezar comigo? Pela minha mãe, e pelo Senhor também. A voz do menino tremia de emoção. Carlos, um homem que há muito tempo havia abandonado qualquer noção de fé, sentiu lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas. Ele assentiu, incapaz de falar, e ali, naquela igreja esquecida, o poderoso CEO e o menino de rua uniram suas vozes em uma prece silenciosa, mas profundamente sentida. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços contidos de Carlos. Anos de ambição desenfreada, de busca incessante por sucesso e riqueza, desmoronavam diante da pureza daquele momento. Pedro, com uma sabedoria além de seus anos, colocou sua pequena mão sob o ombro do milionário. Minha mãe sempre dizia que não importa o quanto estejamos perdidos, Deus sempre nos ouve, disse ele suavemente. As palavras do menino atingiram Carlos como um raio. Memórias há muito suprimidas inundaram sua mente. Sua infância humilde, os sacrifícios de seus pais, os valores que havia abandonado em sua escalada ao topo. Entre lágrimas, ele se virou para Pedro. Como você pode ter tanta fé depois de tudo que passou? Perguntou, sua voz rouca de emoção. O menino sorriu, seus olhos brilhando com uma luz interior. Porque sei que não estou sozinho, Senhor, e o Senhor também não está. Naquele momento, algo dentro de Carlos se quebrou e se reconstruiu. As palavras de Pedro ecoavam em sua mente, despertando uma parte de si que há muito julgava morta. Com mãos trêmulas, ele tirou o paletó caro e o colocou sobre os ombros do menino. Pedro, disse ele, sua voz carregada de determinação, você me deu algo que dinheiro nenhum pode comprar. Permita-me retribuir. O menino olhou para ele, confuso. Carlos continuou, as palavras fluindo como uma torrente. Vou reformar esta igreja. Vou criar um abrigo para crianças como você. E mais importante, quero ajudar você e sua mãe. Os olhos de Pedro se arregalaram, uma mistura de esperança e incredulidade. Mas, por quê? Ele perguntou em um sussurro. Carlos sorriu através das lágrimas. Porque você me lembrou do que realmente importa na vida. Você me trouxe de volta à fé, não apenas em Deus, mas na humanidade. Nos meses que se seguiram, a transformação foi notável. A velha igreja abandonada ganhou nova vida, suas paredes restauradas e vitrais refeitos brilhando sob o sol. O terreno ao lado foi convertido em um abrigo acolhedor, onde crianças de rua encontravam não apenas comida e abrigo, mas também educação e esperança. Pedro e sua mãe, agora recebendo o tratamento médico adequado, tornaram-se o coração pulsante desse novo centro comunitário. Carlos, por sua vez, redirecionou grande parte de sua fortuna e influência para causas sociais, tornando-se um exemplo vivo de transformação e generosidade. Em uma tarde ensolarada, Carlos estava sentado nos degraus da igreja renovada, observando crianças brincarem no pátio. Pedro se aproximou, seu rosto agora saudável e sorridente. Sabe, Senhor Carlos, disse o menino, sentando-se ao lado dele, minha mãe sempre dizia que Deus age de formas misteriosas. Acho que ela estava certa. Carlos sorriu, colocando o braço ao redor dos ombros do garoto. Sim, Pedro. E às vezes, ele usa pequenos anjos como você para abrir os olhos de homens cegos como eu era. Juntos, eles contemplaram o pôr do sol, testemunhas vivas do poder transformador da fé, da compaixão e do amor incondicional. Amigos, esta história de Carlos e Pedro nos lembra que a vida pode mudar em um instante, através de um encontro inesperado. Às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. A fé de uma criança transformou a vida de um homem poderoso, e juntos,
Eles mudaram uma comunidade inteira. Mas e você? Qual foi o momento que mudou sua vida? Que encontro inesperado tocou seu coração? Compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa neste momento. E lembre-se, não importa onde você esteja na vida, nunca é tarde para recomeçar, para estender a mão a alguém, para ter fé. Como Carlos descobriu, às vezes nossa maior bênção vem disfarçada de nosso maior desafio. Se esta história tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão inspirar, emocionar e lembrar a todos nós do poder do amor e da fé. Juntos, podemos fazer a diferença. Juntos, podemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe cada um de vocês.